Boa noite, irmãos, graças e paz. Amém. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em Isaías 53, texto que nós lemos há pouco tempo. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-los, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, como cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Até aqui, Isaías está aqui há séculos antes do nascimento de Jesus, mas ele já falava da vinda de Jesus e trazia características de como seria Jesus. E o texto do verso 4 vai dizer que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflitos, feridos de Deus e oprimidos. Ele foi transpassado pelas nossas iniquidades. Se temos paz hoje, foi porque o castigo que era sobre nós veio sobre ele. Foi as suas feridas que nos trouxe cura. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para celebrar o sacrifício de Jesus Cristo. A ceia é a maior demonstração para nós nos dias de hoje, de que ele morreu, ele levou sobre si a nossa culpa, o nosso pecado, as nossas transgressões. Mas o bom é estarmos aqui, irmãos. Paulo vai dizer que se Cristo não tivesse ressuscitado, era vã a nossa fé, era vã nós estaríamos perdendo tempo em estar aqui, mas ele está vivo. E nós estamos aqui não para celebrar a sua morte, mas celebrar a sua vida, aquilo que ele fez por nós. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus por esse privilégio dele ter nos revelado essa grande verdade para nós, e é por isso que nós estamos aqui. Deus, nós louvamos o teu nome, glorificamos o Senhor, ó Deus, porque o Senhor, ó Deus, não poupou o seu Filho por amor a nós, mesmo nós sendo tão pecadores, tão falhos. Ó Deus, o Senhor não poupou o seu Filho por amor a nós, e a tua palavra diz que ele mesmo falou que aos que o Pai, aos que o Senhor deu a ele de maneira nenhuma lançará fora. Ó Deus, nós louvamos o teu nome por isso, porque nós cremos nesta verdade. E nós estamos aqui, ó Deus, para celebrar a ceia do Senhor, para lembrar daquilo que ele fez por nós, porque nós não tínhamos condição nenhuma de sermos salvos, mas através do sacrifício de Jesus, sim, temos acesso ao Pai, fomos chamados filhos de Deus, fomos feitos filhos de Deus. Bendito seja o teu nome, Deus. Nós só temos a agradecer ao Senhor. Bendito seja o teu nome, louvado seja o teu nome. Amém. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Bom estarmos aqui para juntos adorarmos e bendizermos ao nosso Deus. Amém? Vamos declarar aquilo que sabemos,
que o nosso Deus faz presente no meio do seu povo. É promessa dele, nós cremos nessa promessa. Deus está aqui. Aleluia. Teu domínio é para sempre.
Louvado seja o teu santo nome, porque tu és santo. Somente o Senhor é santo. Somente o Senhor é digno de toda a honra e de toda a glória. Por isso rendemos a ti o nosso louvor, a nossa adoração. Senhor, porque é santo, a ti damos louvor e te adoramos, porque tens poder. Erguemos nossas mãos a ti e aqui nós nos prostramos em rendição total no teu altar. Senhor, porque é santo, a ti damos louvor e te adoramos, porque tens poder. Erguemos nossas mãos a ti e aqui nós nos prostramos em rendição total no teu altar. Ao Senhor damos aleluia, ao Senhor damos aleluia, não há outro além de ti, aleluia. Ao Senhor damos aleluia, ao Senhor damos aleluia, não há outro além de ti, aleluia. Aleluia. Santo, santo é o nosso Deus. Senhor, porque é santo, a ti damos louvor, te adoramos e te adoramos, porque tens poder, poder. Erguemos nossas mãos a ti e aqui nós nos prostramos em rendição total no teu altar. Senhor, porque é santo, a ti damos louvor e te adoramos, porque tens poder. Erguemos nossas mãos a ti e aqui nós nos prostramos em rendição total no teu altar. Ao Senhor damos aleluia, ao Senhor damos aleluia, não há outro além de ti, aleluia. Ao Senhor damos aleluia, ao Senhor damos aleluia, não há outro além de ti, aleluia. Não há outro além de ti, aleluia. Não há outro além de ti, aleluia. Não há outro além do nosso Deus. Não há nada nesse mundo que se compare ao nosso Senhor. A Ele, pois, toda a honra e toda a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Vamos estar cantando mais um cântico. Enquanto isso, você pode cultuar o Senhor com seu dízimo, sua oferta, em forma de gratidão, de fidelidade a esse Deus que é santo. Te adoramos, Senhor. Te adoramos porque tu és Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, amém. Somente ter mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio, sim, amém. Somente ter mais ninguém.
Deus. A palavra está com o pastor Bira. Louvado seja Deus. Graça e paz, queridos. Vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo 119. Nós não vamos ler o 176 versículo não, tá bom, irmãos? Salmo 119, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. Todos abriram? Diz assim a palavra: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. O que é alma para você? A alma é o sopro vital, é aquilo que anima o nosso corpo. O espírito é a parte da nossa alma que é diferente dos outros animais, ou seja, a nossa parte racional, a mente ou os pensamentos que possibilitam-nos aprender as coisas inteligíveis. A pergunta é: como está a sua alma? O que você tem feito para alimentar a sua alma? O texto que nós lemos, o salmista, ele externa todo o seu estado de alma, ele externa toda a sua tristeza, ele joga para fora que, como era perceptível, ele falou: olha, a minha alma está apegada ao pó. Quando nós observamos no versículo 28, ele diz: a minha alma de tristeza verte lágrimas. Este era o estado do salmista, tristeza da alma. Muitas das vezes nós passamos por momentos assim, nada nos empolga, nada nos anima, nada nos reanima, nada nos motiva. É vontade de chorar, ficar isolado, distante de tudo e de todos. E eu quero dizer uma coisa para você, queridos: precisamos ter muito cuidado quando isso estiver acontecendo com a gente. Isso é muito perigoso, e só Deus pode trazer cura. Amém? Eu gostaria de compartilhar sobre o seguinte tema: perigos da tristeza da alma. Vamos lá? Perigos da tristeza da alma. Em primeiro lugar, queridos, ela vem apesar de não desejarmos. Versículo 20, olha o que diz o texto: consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos. Mesmo sem eu esperar, mesmo sem eu querer, mesmo sem eu desejar, muitas vezes a tristeza vem. O salmista está dizendo: olha, consumida está a minha alma por desejar os teus ensinamentos. Ou seja, mesmo ele desejando os ensinamentos, mesmo ele buscando a presença de Deus, mesmo ele vivendo para Deus, a Bíblia vai dizer que ele está triste. Mesmo ele buscando a Deus, ele está dizendo: consumida está a minha alma de desejar a tua palavra, de buscar a tua palavra, eu busco a tua palavra. Mas quando nós nos deparamos com o texto sagrado, vai ser que ele vertia lágrimas de tanta tristeza. Por que isso aconteceu com o salmista? Por que isso acontece conosco? Porque nós estamos no mundo caído, e apesar de buscarmos a Deus, mesmo buscando a Deus, nós não estamos isentos de passar pelos problemas. Agora, se nós não buscarmos, como é que nós vamos reagir aos problemas da vida? Então, irmãos, dá para perceber que o salmista, ele era dedicado à palavra de Deus. Se você observar os 176 versículos, todos eles vão estar falando da lei de Deus, da palavra de Deus, vai estar falando das coisas de Deus. E o salmista, ele vai dizer no versículo 2: bem-aventurado o homem que guarda as suas prescrições e o busca de todo o coração. Este era o salmista. Era alguém que buscava Deus, era alguém que estava na presença de Deus, era alguém que anelava por Deus, mas mesmo assim a sua alma ficou triste. São coisas que nos acontecem. Talvez você chegou aqui hoje assim, com a alma triste, por alguma situação, por algum momento, por alguma crise, por algum problema, por alguma palavra. Talvez você chegou aqui hoje angustiado, angustiado. Agora imagine você, meu irmão, se o salmista que era dedicado à palavra de Deus passou por tudo isso, e quem não é? E quem não tem anseio pela palavra de Deus? E quem não busca a Deus? Quem não tem desejo de ler a palavra? Como será a situação? Olha o versículo 24: com os efeitos dos teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. E ele vai dizer no versículo 28: a minha alma de tristeza verte lágrimas.
No versículo 29 ele diz: afasta de mim o caminho da falsidade, favorece-me segundo a tua lei. Aí vai dizer no versículo 30: escolhi o caminho da fidelidade. Perceba que o salmista não era alguém aleatório, ele era alguém compromissado com Deus, ele buscava a presença de Deus. Veja o versículo 102, vira a sua página, vá para o versículo 102. Olha o que diz a palavra de Deus: não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo o caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Angustiado, ele passou por momentos difíceis. E agora, meus amados, veja bem, o salmista, ele, dedicado como era, passou pelo que passou. A minha pergunta: você é dedicado? Você lê a Bíblia diariamente, constantemente? Você tem tempo para ler a palavra de Deus? Se esse homem que se debruçava, externa desejo pela palavra de Deus, passou pelo que passou, e nós? E nós? É muito perigoso quando passamos por momentos assim, os perigos da tristeza da nossa alma. Segundo, a tristeza da alma dói muito mais do que um ferimento físico. A angústia da alma do ser humano dói muito mais do que um ferimento físico. O versículo 20, versículo 24, 28 vai dizer, nós já lemos: a minha alma de tristeza verte lágrimas, fortalece-me segundo a tua palavra. Perceba que apesar dele estar triste, apesar dele estar cabisbaixo, apesar de tudo isso, mas ele falava: Senhor, eu estou passando por isso, mas vivifica-me segundo a tua palavra. Irmãos, eu não sei quantos aqui já tiveram angústia de alma. Eu quero dizer uma coisa para você, que a angústia da alma dói mais do que uma porrada, dói mais do que um ferimento. Porque o ferimento você pode ir no hospital, dar uns pontos, você pode tomar um remédio, você pode ir ao médico e sarar instantaneamente. Mas a tristeza de alma é algo que corrói e consome. Quando você vai ver a palavra de Deus, 2 Coríntios de 1 a 3, de capítulo 1, versículo 3 ao versículo 11, o apóstolo Paulo vai falar para a igreja que ele estava passando por momentos difíceis e era consolado pelo Senhor, e com a consolação que ele recebia do Senhor, ele consolava outros. Ele falava: meus irmãos, vocês não têm ideia da angústia que nós passamos. Aí ele usa a expressão: foi angústia de morte. Foi o que Jesus passou no Getsemane. Muitos acham que o pior momento de Jesus foi na cruz, não foi. Alguns estudiosos afirmam que o pior momento de Jesus foi quando ele se tornou homem, assumindo o nosso lugar. E o segundo momento foi no Getsemane. Exatamente, a angústia que ele teve na sua alma foi angústia pior do que a própria crucificação. Sabe por que, queridos? Porque a alma é algo que nós não temos como explicar. Não tem como explicar a angústia da alma. É algo inexplicável. É algo que a pessoa que sente, por mais que eu fale, por mais que você fale, você não vai sentir. Por exemplo, se eu chegar para alguma mãe aqui que nunca perdeu um filho ou uma filha, e eu falar assim: você sabe o que é a dor de perder um filho? Você não pode falar que sabe. Você pode falar assim: eu imagino. Só pode falar que perdeu, porque sabe quem está falando. Alguém que perdeu um pai ou uma mãe, você sabe que a dor de perder um pai? Só sabe quem perdeu. Você sabe que a dor de perder uma mãe? Só sabe quem perdeu. Então, queridos, a angústia de alma só sabe explicar quem já passou por ela. E o salmista está externando aqui, falando dessa angústia, desse ferimento que dói mais do que um ferimento físico. Se você voltar uma página, versículo 3 do capítulo 116, o salmista vai dizer: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Mas se você observar o início do texto, ele vai dizer: ama ao Senhor, porque ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto viver. Mas mesmo assim, a angústia que ele sentiu foi algo descomunal. O que é que nós aprendemos? Que independentemente das circunstâncias da vida, mesmo passando por momentos como esse, nós não podemos desistir da nossa caminhada com Deus. Com angústia ou sem angústia, com problema ou sem problema, devemos permanecer firmes no Senhor, porque as doenças da nossa alma são perigosas. Amém, queridos? Terceiro, a
A angústia da alma, as doenças da alma, ela é perigosa. Por quê, pastor? Porque ela pode levar à depressão. O problema da nossa alma não curado pode nos levar a uma depressão profunda. Versículo 25, capítulo 119, veja o que diz o versículo. O que ele está dizendo? A minha alma está apegada ao pó. Ao pó. A ideia é que ele estava depressivo. Se você observar o versículo 3 que nós já lemos no capítulo 116, ele vai dizer a angústia do inferno. A mesma expressão, angústia do inferno, está cheia de gente, irmãos, que perderam totalmente o desejo de viver. Está cheia de pessoas que falam, a vida não tem mais sentido nenhum. E quando você olha para a pessoa e fala, essa pessoa tem o quê para estar desejando a morte? Essa pessoa está bem, ela não passa necessidade, ela aparentemente, fisicamente está bem, a família estabilizada, e essa pessoa, ela não deseja viver, está deprimida, ela quer tirar a própria vida. O que está acontecendo com essa pessoa? Exatamente, diferente do salmista, muitas pessoas não têm consciência de que, apesar do problema, ela precisa se refugiar no Senhor. O salmista tinha um problema, mas ele diz: olha, Senhor, eu amo a tua lei, tem misericórdia, me livra, me renova, me cura, me restaura. E muitos que estão doentes da alma têm buscado a cura na cachaça, nas drogas, nas coisas do mundo, e não têm buscado em Deus. Por isso que muitos ficam totalmente depressivos e outros tiram a própria vida. A própria vida. Nunca se vendeu tanto na história, as indústrias farmacêuticas nunca vendeu tanto ansiolítico como nos nossos dias. Você vai chegar na farmácia, muitos remédios você não encontra mais. Tamanha é a demanda. Ansiolíticos são os remédios para a depressão. Nunca na história se vendeu tanto. Nunca na história se lucraram tanto, os laboratórios se lucraram tanto como esses remédios. Pastor, o senhor acha que a gente não pode usar esse remédio? Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente pode buscar ajuda médica e temos que ajudar. Deus deixou médico para isso, profissional para isso. Mas eu estou dizendo que nós precisamos nos refugiar no Senhor e buscar o Senhor para que Ele cure o nosso coração, a nossa alma, porque a coisa da nossa alma que o psicólogo não vai resolver, que o psiquiatra não vai resolver, que o remédio não vai resolver. Há coisas da nossa alma que só Deus pode trazer cura, só Deus pode trazer renovo. E o que eu estou dizendo para você nessa noite é fazer como o salmista: Senhor, fortalece-me, vivifica-me segundo a tua palavra. É nós nos refugiarmos no Senhor. Antes de buscarmos os recursos humanos, nós precisamos buscar os recursos de Deus. Amém, queridos? Amém. Veja o texto, veja o que diz o versículo 23. Muitos se levantaram contra o salmista, muitos falaram contra o salmista, mas ele diz: apesar de tudo isso, eu considerei os teus decretos. Apesar das perseguições, apesar das lutas, para Deus eu me entreguei à tua palavra, eu confio na tua palavra, eu confio no que está escrito na tua palavra. E no versículo 26 ele vai dizer: eu te expus os meus caminhos e tu me revelaste, ensina-me segundo os teus decretos. Qual foi a última vez, irmão, olha aqui para mim, qual foi a última vez que você chegou para Deus e falou assim: Deus, eu estou desse jeito, se despiu diante do Senhor e falou para Deus: Deus, eu estou chateado, eu estou chateada, eu estou angustiado, eu estou angustiada, eu estou triste, eu estou revoltado, eu estou revoltada, eu estou zangado, eu estou zangada. Qual foi a última vez que você rasgou o coração diante de Deus? Qual foi a última vez? Não adianta a gente chegar para Deus e falar: Deus, tu sabe, né? Ele sabe. Então não adianta a gente fingir, tem que rasgar mesmo. Abra o seu coração para Deus. Olha o que o salmista está dizendo no versículo 37. Desvia os meus olhos para que eu não veja a vaidade, vivifique-me segundo o teu caminho. Perceba que tudo, toda oração, todo clamor do salmista é para Deus trazer cura, renovo, e Deus desviar do que não presta. E muitas vezes, ao invés de nós buscarmos a Deus, de nos colocarmos diante de Deus, de nos derramarmos diante de Deus, a gente se deixa levar pelas circunstâncias, pelas coisas, e despreza a palavra, e despreza a oração, e despreza a busca a Deus. Perceba, irmãos, que nós não estamos dizendo:
Se for colocar eu e você perto do salmista aqui, quem somos nós? E mesmo sendo como que ele foi, mesmo sendo dedicado como foi, ele passou por um bocado que ele não gostaria de passar. Mas de que maneira poderemos nós sermos curados, renovados, restaurados, preservar o nosso caminho, preservar a nossa vida, buscando a palavra de Deus? É na palavra. É por isso que nós precisamos nos dedicar à palavra de Deus, pedir misericórdia de Deus, para que Deus traga renovo e cura para as nossas vidas. Amém? Quarto lugar, as doenças da alma são perigosas. Sabe por quê? Porque ela pode nos levar ao isolamento. Se você observar o texto, Salmo 42, o salmista é um salmo bem conhecido. Ele vai dizer, assim como a foz suspira pela corrente das águas, assim por Deus suspira a minha alma descendo, Deus e tal. Aí começa a ir no versículo que vai falar: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele começa agora, tem um diálogo dele para com ele mesmo, começa a ficar depressivo, angustiado. Aí quando nós vamos observar o Salmo 73, o Salmo de Asaf, do versículo 1 ao versículo 28, ele vai começar a falar para Deus, e começa a olhar para a vida do ímpio. Aí ele fala: mas não, o ímpio está dando tudo certo. Aí ele usa a expressão médio, gordo, olha, o boi, tudo que ele faz dá certo, o boi é gordo, olha os negócios que ele faz dá certo, parece que ele não tem problema, dificuldade nenhuma. E eu aqui, que sirvo ao Senhor, que estou sendo fiel ao Senhor, até onde vale a pena permanecer firme, aonde vale a pena ser fiel a Deus, até onde vale a pena. Daí a pouco ele acorda. Aí ele diz: quase resvalaram os meus pés, porque ele tira os olhos de Deus, começa a olhar para a circunstância, começa a olhar para o ímpio. Eu quero dizer para você que ímpio não é referência de vida espiritual para nós. Amém? Ímpio não é referência para mim nem para você. Nós temos que olhar para Deus, nós temos que olhar para o mundo, nós temos que olhar para o Senhor, porque as pessoas do mundo ímpio não é referência de vida com Deus, de comunhão, de intimidade. Ímpio não é referência. Quando nós olhamos para o ímpio, amados, nós corremos o risco de nos tornarmos pessoas ingratas diante de Deus. Ele comprou um carro novo, olha, tudo dele está certo, ok? Mas e ele? Aonde é que ele vai morar? E aonde é que você vai morar? Nós temos que nos sustentar nas promessas de Deus. Amém, queridos? Amém. Essa doença é terrível, a doença da nossa alma leva a isolamento. Muitas vezes as pessoas se isolam. E é nesse isolamento que as coisas acontecem. Isola de tudo e de todos. Façamos um autoexame. Se nós estamos nos isolando apenas do lado de fora, ou nós estamos nos isolando dentro das próprias pessoas, de dentro da nossa casa. Nós não podemos prender as coisas, nós temos que jogar para fora. Nós precisamos ter pessoas para nós compartilharmos, seja em casa, seja alguém da nossa confiança. Se você não tem liberdade de conversar com ninguém, desabafa para Deus, entra no teu quarto, ou vai para o fundo do quintal e rasga o teu coração diante de Deus e peça a Deus para trazer cura e libertação para a tua vida, para as nossas vidas, em nome de Jesus. Não se isole. Você precisa de pessoas para te abençoar, para te ajudar. Quando eu falo você precisa de pessoas, você não tem que abrir o teu coração para qualquer um. Você só pode abrir o coração para alguém que vai poder te ajudar e não te difamar. Deu para entender? Amém? Alguém que vai te abençoar, que vai orar por você, que vai te dar uma palavra de Deus. Não é alguém que vai mandar você se jogar aí no mundão. E em quinto lugar, a doença da alma é perigosa, sabe por quê? Porque ela pode nos levar à morte. Levar à morte. Ele usa a expressão angústia do inferno. Eu não tenho nem palavras humanas para explicar o que é isso para você. É algo terrível. Como eu falei anteriormente, é a mesma angústia, só que numa intensidade menor, é óbvio, que Jesus sentiu no Getsemane. A angústia que Jesus sentiu não pode ser comparada por nenhum outro pecador na face da terra, não pode. Mas é mais ou menos essa ideia que o texto está dizendo. Ele está aqui, sabe? Como que se a pessoa que está morrendo afogada, tentando dar pé para respirar.
E nós vemos nos nossos dias, foi novembro amarelo, é novembro amarelo, não foi? Azul, foi? Qual foi? Setembro amarelo, que é a questão do suicídio, não é isso? Todo ano é feita as campanhas, todo ano. Você já viu diminuir o suicídio no Brasil? Amanda, que trabalha na saúde, algum ano diminuiu? Pelo contrário, todo ano aumenta o número de suicídio no país. Porque as doenças da alma, as doenças psicossomáticas, têm levado as pessoas não apenas ao isolamento, não apenas à depressão, mas à morte, tirar a sua própria vida. E as pessoas acham, eu não estou dizendo, eu não sou contra fazer a campanha, irmãos, não é isso que eu estou dizendo aqui, mas não vai resolver. Essas campanhas não vão resolver, sabe por quê? Porque só é feito em setembro. Mas as pessoas não só se matam em setembro, não, é o ano todo dia. A campanha que deve ser feita não é o setembro amarelo. A campanha que deve ser feita é que a vida só encontra em Jesus. É no Evangelho. A cura para o setembro amarelo, para o suicídio, é o Evangelho, é Jesus. Não adianta fazer campanhas e mais campanhas não vai resolver o problema. Muitas vezes essas campanhas são desencargo de consciência e jogar dinheiro fora. Porque não há uma efetividade de fato, não há um resultado de fato nessas campanhas. Enquanto o mundo não conscientizar que essas doenças da alma, só Jesus pode trazer renovo e cura. Muitas vezes, queridos, eu conheço pessoas, eu posso falar, pessoas que estão, porque muitas vezes os psiquiatras, eles não têm interesse que as pessoas sejam curadas. Eles escravizam através dos remédios para ganhar dinheiro. Dificilmente você vê um psiquiatra que faz o desmame com os pacientes. Não são todos que fazem o desmame. Eles querem as pessoas viciadas mesmo. E muitas vezes nós, a igreja de Cristo, nós estamos nos auto-viciando nessas coisas. E eu volto a dizer, eu não sou contra você procurar psiquiatra, psicólogo e tomar remédio, não é nada disso. Eu estou dizendo que nós precisamos nos colocar diante de Deus e entender que há um momento na nossa vida que essas coisas não vão resolver. Só o Senhor pode trazer cura para a nossa alma e para o nosso coração, em nome de Jesus. Amém? Os irmãos estão me entendendo? Não são essas campanhas. Não são essas campanhas que vão resolver. Se o setembro amarelo resolvesse, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, agosto, restando esse ano até chegar ao 8 de setembro, não teríamos esse tipo de problema. Não teríamos. Não vai resolver. As pessoas continuam tirando as suas próprias vidas. Sabe por quê? Porque o vazio do coração do homem tem um formato de Deus. Só Deus pode preencher. O vazio do meu coração, do teu coração, tem um formato de Deus. Só Deus pode, de fato, preencher o vazio do coração do homem. Porque Ele vai dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele vai dizer, eu sou a libertação. Ele vai dizer que eu sou a cura. Ele vai dizer que Ele é a nossa alegria. Por mais que as coisas que o mundo nos proporcione, alegrias e outras coisas mais, tudo isso é efêmero, é passageiro. Só quem completa o incompleto é o Senhor. Só a verdadeira alegria vai trazer força para nós superarmos as adversidades da vida. E nós podemos perceber que vários homens da palavra, dos vários servos do Senhor, eles passaram por problemas. Não teve um que não passou por luta, por problema. Muitos conviveram com problemas graves até o dia da morte. Mas o que os fez permanecer em Cristo? A dependência de Deus. Um bem clássico conhecido aqui, que todo mundo conhece. Lembra do nosso irmão Paulo? Paulo morreu sem ser curado do problema dele. Ele tinha um espinho na carne, ele tinha um problema, ele tinha uma adversidade. E ele por 3 vezes orou ao Senhor. E Deus, Paulo, a minha graça te basta. Paulo entende a graça de Deus, vive sem murmuração, vive sem queixões, anda, continua firme no Senhor, morre no Senhor, sabendo que o Senhor era o que ele mais precisava.
O nosso problema é que a gente acha que a gente precisa de tantas outras coisas, nos esquecendo do principal, que é o Senhor. Hoje eu fui dar um conselho no jovem diz que é crente, conversando com ele, orientando negócio de um comércio, e eu falei para ele: meu filho, como é que tu vai botar um negócio desse e botar a bebida? Aí ele: não, porque os crentes vão conhecer, almoçar, jantar, comer, e lá tem bebida também. Eles vão igual, sim, normal a gente fazer isso. Mas eu estou dizendo, é um crente oferecer aquilo que a gente prega contra. Mas eu vou fazer. Eu falei: beleza, a vida é sua, você faz o que você quiser. Aí eu fiz uma pergunta para ele: Michel, se eu tivesse um bar e vendesse cachaça, você acreditaria no meu ministério? Ele falou: não. Eu: pronto, estou não acreditar em você. Então é esses dias que nós estamos vivendo, é esse evangelho que muitas pessoas estão vivendo, da conveniência, do que acha que de imitar o mundo e de não confiar de que Deus pode trazer o sustento, a cura, a graça, a misericórdia. Pode vender tudo menos essas coisas, mas essa coisa é a dependência, não confia de que Deus pode abençoar. Mas eu tenho que imitar o mundo e eu tenho que fazer o que o mundo faz, porque se eu não fizer, as coisas não vão chegar até mim. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Amém, queridos? Eu posso botar um mercado, eu veria de tudo. Por que eu tenho que botar cigarro no meu mercado e botar cachaça no meu mercado? Porque no dos outros tem? Não. O meu mercado é para vender comida, não é cachaça. Eu não posso oferecer aquilo que nós pregamos, que é pecado, que destrói a vida das pessoas. Aprendamos a confiar no Senhor. Aprendamos, porque essas doenças da nossa alma são perigosas e podem nos levar à morte. Eu concluo esta reflexão desafiando a cada um de nós a entendermos que nós estamos no mundo caído. Nós vamos passar por momentos que nós jamais gostaríamos de passar, mas a tristeza da alma é perigosíssima, e a gente precisa buscar Deus cura para a nossa alma, para que nós não caiamos nos laços do passadeiro, para que não caiamos no isolamento, na opressão, na depressão, para que nós não venhamos ser alvo fácil para o inferno. Entender que essas coisas têm cura e que Deus pode trazer renovo. Deus usa os médicos, mas antes de procurar os recursos humanos, nós precisamos buscar os recursos de Deus. Muitas vezes, ao invés de orar, a gente vai buscar os outros recursos. Quando tudo acaba, a gente lembra que a gente precisa buscar Deus. Não, mas primeiro a gente busca Deus, depois as outras coisas. Amém? Vamos orar? Colocar nossa vida diante do Senhor. Eu não sei como é que está a sua alma, o seu coração. Só sei que o salmista está dizendo: olha, de tristeza verte lágrimas. Eu estou triste, estou cabisbaixo. Está complicado, está difícil. Mas, Senhor, eu escolhi meditar nos teus caminhos. Ah, Senhor, vivifica-me segundo a tua palavra. Ele passou pelo problema, mas acreditou que a palavra de Deus trazia renovo e cura. Nós precisamos nos alimentar da palavra, pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor. Tu conheces e sonda os nossos corações, tu sabe como anda a nossa alma. Muitos que estão aqui nessa noite podem estar com uma angústia, angústia terrível, dores terríveis no seu coração, na sua alma. E que remédios não podem trazer cura, que um homem não pode trazer cura, mas que o Senhor, pela tua palavra, pela palavra da tua boca, pode trazer cura. Por isso, Deus, vivifica-nos segundo a tua palavra. Renova-nos segundo a tua palavra. Traz para a vida da tua igreja cura e renovo. Pai, nós vamos participar da mesa do Senhor. Oh Deus, nós consagramos esses elementos ao Senhor, para esse momento de ceia. E que, oh Deus amado, seja um momento de renovo espiritual, seja um momento de cura, seja um momento de alegria, porque não celebramos simplesmente a morte, nós recordamos o que o Senhor fez, mas sobretudo a vida. O Senhor venceu a morte, o Senhor ressuscitou, está vivo e reina entre nós.
Gera, Pai, no coração do teu povo esta consciência de alegria, de bênção. Mas Deus, tira do nosso coração tudo aquilo que porventura atrapalha a nossa comunhão contigo. Passa o teu sangue e nos habilita a participarmos da mesa do Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Mudou aqui o trem, coisa. Fica mexendo. A palavra do Senhor vai dizer em Mateus 26, 26, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão. Ele abençoou, partiu entre os discípulos e disse: é o meu corpo que é dado por vós. Faz isso todas as vezes que comedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes o pão, tomares o vinho, anunciais a morte dele até que ele venha. E por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Não esqueça que esse momento só é possível porque Jesus nos substituiu na cruz do Calvário. Amém, queridos? Você quer chegar, mano? Amém, meu Pai. Negocinho. Desça, mano. Amanda, que coisa chique, né? Vou pegar aqui para apoiar, vai que bem, né? Não, esse não, tem um besourinho. Aí. E disse Jesus: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazer essa memória de mim. Comei dele todos. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice e disse: cálice é uma aliança no meu sangue, fazer essa memória de mim. Bebei dele todos. Gratidão, Senhor, por esse momento. Muito obrigado pelo privilégio que nós temos de participar da mesa do Senhor, em nome de Cristo. Amém. Irmãos, sábado nós estaremos tendo a programação aqui das mulheres. Então a gente queria o empenho de todas para poder recebermos as nossas visitantes, tá certo? O mais, a Amanda vai estar explicando a vocês como a gente vai proceder no dia de sábado, para que a gente possa iniciar a programação, tá certo? Queria estar aqui a presença do irmão Janilson, é um prazer
E sempre aqui, irmão. Deus abençoe. Viu? Meu companheiro de viagem, obrigado por ter vindo. Para encerrar a conversa, queridos. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações de Deus o Espírito, uma semana de paz, depois sobre cada um de vós, sobre todo o povo de Deus, para na força até o dia. Amém. Deus abençoe.